Olá pessoal, eu me chamo Júlia, sou discente do curso de Letras em Inglês do CEAD UFP do Polo de Fronteiras Piauí e hoje estamos aqui para apresentar um seminário de leitura intensiva. Nesse primeiro momento eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a disciplina e em seguida vamos falar um pouco sobre a importância da leitura intensiva para o graduando de Letras em Inglês. Então, leitura intensiva é uma das disciplinas obrigatórias do curso de Letras em Inglês, com carga horária de 60 horas e tem o objetivo de contribuir com a compreensão básica da teoria sobre a compreensão leitora e textual, ou seja, é a disciplina encarregada de treinar as diferentes formas de leitura, visando as habilidades do discente enquanto leitor. E para falar um pouco sobre a importância da leitura, a eficácia da leitura e alguns hábitos de leitura, nós vamos convidar a nossa colega. Vamos falar um pouco sobre os objetivos da leitura. Nós sabemos que existem vários tipos de textos, várias formas de se interpretar esses textos, por causa de suas múltiplas funcionalidades. Existem alguns objetivos de leituras que são necessários para uma boa compreensão desses textos. São eles. Esses objetivos são identificar o tema dos textos lidos, qual a finalidade do texto e qual público-alvo ele se refere. Por exemplo, quando a gente procura um número telefônico em uma lista telefônica, utilizamos uma forma diferente do que quando estamos lendo um romance. E quando estamos lendo um romance, utilizamos uma forma diferente de entender esse romance do que quando estamos, por exemplo, lendo uma receita. São diferentes formas de entender e interpretar esses vários tipos de textos. E podemos perceber que a partir da identificação desses três elementos, o leitor passa a ter uma visão global e o processo de leitura e a compreensão se inicia com base nessas informações gerais. Dentro dessas informações gerais dos textos estão estão quatro características importantes que também ajudam na compreensão desses textos, que são os conhecimentos prévios. A compreensão de um texto que se caracteriza pela utilização do conhecimento prévio nos dá um sentido mais amplo desse texto. E o que é esse conhecimento prévio? O conhecimento prévio é o conhecimento adquirido ao longo da vida. É o conhecimento mediante a interação dos diversos níveis de conhecimento. Do conhecimento linguístico, do conhecimento textual, conhecimento de mundo. Também temos as palavras cognatas, que são palavras chamadas também de palavras transparentes. São palavras do vocábulo inglês que se parecem com o vocábulo português. Se assemelha tanto no vocábulo, na forma de falar, como na forma de escrever. São essas as palavras cognatas, e elas facilitam também a compreensão dos textos. Temos também as palavras repetidas. São palavras dentro do conteúdo do texto, podem ser verbos, substantivos, adjetivos, advérbios, que remetem à ideia principal do texto e se repetem ao longo desse texto. Temos, por último, os elementos tipográficos, que facilitam o processo de leitura do texto. Quem são esses elementos tipográficos? Título do texto, fotos inseridas nesse texto, números que se relacionam com o texto, subtítulos, palavras em negrito, que têm uma grande importância, por isso estão destacadas, e os parágrafos, que definem a sequência do pensamento do escritor. É importante ressaltar que a disciplina de leitura intensiva vai te proporcionar, no decorrer do aprendizado da disciplina, técnicas e habilidades que facilitarão a sua compreensão ao ler um texto de inglês. E quais são essas técnicas e essas habilidades? Então, nós temos o skimming e o skimming, que são habilidades de leitura. Então, especificando um pouco mais sobre o scanning e o skimming, nós podemos dizer que o skimming é a prática que consiste na observação do texto apenas para detectar o assunto em geral, sem a preocupação com os detalhes. Já o scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr os olhos pelo texto
até localizar a informação específica desejada. Ou seja, diferentemente da técnica de skimming, o scanning funciona de forma mais complexa, embora igualmente no intuito de ser prático e objetivo da mesma forma. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa contribuição para o Seminário de Leitura Intensiva do curso de Letras em Inglês do CEAD UFP Fronteiras Piauí.